Muito bom dia, bem-vindo a mais um nosso Pense e Ore, nosso encontraço de todas as manhãs aqui. Hoje, feriado, mas estamos aqui. Bom dia, produção. Bom dia, pastor. Tudo em ordem? Graças a Deus. Animado para essa quinta-feira? Sim. Muito bom. Hoje a gente continua na série Transformando Fragilidades em Bênção. Hoje é o último episódio da nossa série. Já deixa seu bom dia aqui para mim, já diz como é que tem sido essa série para você. E eu desejo as mais lindas bênçãos de Deus para a sua vida, para o seu coração e para a sua mente. Nós vamos avançar. E hoje um tema muito importante que pode ser, na maioria das vezes, uma maldição, como também pode ser adequado para algo que pode abençoar você. A gente vai falar sobre procrastinação hoje, tá? Que é uma grande fragilidade, um grande problema, mas que é possível ressignificar, tá? Um procrastinador saber usar isso no momento certo e em coisas que realmente devemos procrastinar. Deixa seu bom dia para mim. Se você quer mandar uma semente aqui pro canal, você já sabe, coloca aqui o superchat, tá aí aparecendo do teu lado no vídeo aí, só clicar no cifrão ou mandando um pix aqui no Diego Menin, ou pixdiegomenin@gmail.com, pixdiegomenin@gmail.com. As duas oportunidades que você tem, manda para cá uma semente, a gente te agradece muito pela ajuda aqui no canal, tá? E lembrando que hoje é quinta-feira, Quinta V-Power, te espero às 8 horas ao vivaço, um grande encontro de fé, de busca da presença de Deus para avançarmos naquilo que Deus tem para todos nós. Certo, produção? Certinho, pastor. Então tá bom, vamos trabalhar então? Nós estamos falando sobre transformar fragilidades em bênçãos. Por quê? Porque eu já cansei de ver pessoas que se sabotam, se rejeitam e não mudam. Tem coisas em nós que não vão ser possíveis serem mudadas, mas podem ser condicionadas. Me lembro quando a gente falou na segunda-feira, falamos sobre a manipulação, que é um grande problema para muitas pessoas, mas eu posso usar essa manipulação, essa influência para o lado positivo, para o lado bom. E hoje a gente vai bater um papo bem bacana aqui sobre: você é um procrastinador? Você é. Procrastinação é uma fragilidade. Quem procrastina abre mão de sonhos, de crescimento, fica para trás. Todo procrastinador é alguém que, lamentavelmente, perde oportunidades únicas de crescimento, avanço, né? E o que é procrastinar? É deixar para trás, é deixar para lá, é atrasar, né? É amanhã, depois de amanhã, né, produção? Vai deixar, quando é que você vai resolver? Amanhã eu vou. Amanhã. Tem gente que está há 15 anos dizendo que amanhã vai na academia, né? Tem gente que está há 30 anos dizendo que amanhã começa um regime, né? Então, nós vamos procrastinando e decisões muito cruciais para o impulso da nossa vida realmente vai sendo tolhido, né? E um dos motivos que você pode estar procrastinando uma atividade importante é o esgotamento mental. Então, eu não romanceio a procrastinação. Eu acho que ela é realmente um problema. Ela é um sabotador. Ela existe realmente para tolir você. E esse esgotamento mental que a gente vive hoje de tantas coisas. Eu me lembro que quando mais novo, não sou velho, tenho 39 anos, mas me lembro quando adolescente, você não era nem nascido ainda, não tinha WhatsApp. Você, para conversar com uma pessoa, você tinha que falar obrigatoriamente uma de cada vez, né? Hoje, você está com o celular na mão, você conversa com 6, 7, 8 pessoas ao mesmo tempo. Quando não se responde errado um para o outro, né? A resposta do João você manda para Maria, a da Maria para Benedita e aí vai, né? Então, essa gestão emocional, essa gestão de tempo mental tem nos feito perder oportunidades únicas e nos arrebentar em relação ao crescimento. Tá? Então, na correria do dia a dia, a única forma de lidar com a procrastinação é fazendo gestão do tempo. Eu, particularmente, não gosto muito de gestão de tempo. Eu gosto da surpresa, mas assim, eu aprendi dentro da minha vida familiar, principalmente com a minha esposa, que a rotina nos protege. A rotina, que para muitas pessoas é chato, enfim, e realmente é, mas a rotina me faz fazer tudo o que eu tenho que fazer.
e não deixar nada para trás. Uma pessoa que não é organizada, que não vive rotina, ou faz de mais ou faz de menos. Muitas vezes não faz de mais, faz de menos. Está sempre deixando uma ponta solta, porque a falta de gestão de tempo dentro de um ambiente onde nós adoecemos emocionalmente, adoecemos psicologicamente, adoecemos mentalmente, vai nos fazer jogar para amanhã o que deveria ser feito agora e hoje, né? Então, existe sim um benefício na gestão do tempo para não se tornar um procrastinador. Existe, né? Por exemplo, tem um prazer maravilhoso, produção, de você terminar uma tarefa. É uma coisa maravilhosa quando você fala, meu Deus, eu consegui terminar. Principalmente aquelas coisas que a gente sabe que é enroscado, que é difícil, né? Eu me lembro o dia que nós inauguramos a igreja, ainda faltava bastante coisa, mas passou um filme pela minha cabeça do tempo que a gente sonhou em mudar para mudança, né? E eu penso assim, Deus realiza por nós. Se nós estivermos comprometidos com um sonho, com um objetivo, com um trabalho, o próprio Deus vai abrindo as portas, como diz Cassiane, né? Deus vai à frente abrindo o caminho, quebrando as correntes e tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar, ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem ele confia, caminha de dia, de noite e dia, ergue as suas mãos, sua bênção chegou, começa a cantar com muito louvor. Então, já dizia Cassiane, eu creio que Deus trabalha. Então, eu tenho que pensar, gestão de tempo. Que benefícios eu vou ter em fazer uma tarefa agora ou depois? Toda tarefa tem que ter uma etiqueta. Pouco importante, importante, muito importante. Pouco importante, agenda ou delega. Importante, você avalia a necessidade de fazer agora ou não. Muito importante é agora, né? Aí tem um outro aprendizado que eu coloco, que é aquilo que é urgente e importante. Anota isso aí. Isso é importante para a gestão de tempo. Tudo que é urgente e importante você faz na hora. Certo? Urgente e importante é a primeira etiqueta. Na hora, para tudo e faz. Importante, mas não é urgente, você agenda, você programa. É importante, mas não é urgente? Ninguém está morrendo? Não. Então, importante, mas não é urgente, você agenda. Tá? Urgente, mas não é importante, você delega. Paga alguém para fazer, contrata, passa para alguém resolver. Se é urgente, mas não é importante, o que é urgente e não é importante? Por exemplo, um cano que estourou é urgente, na verdade é urgente e é importante, né? O cano estourado. Mas eu quero dizer o seguinte, a sua vida não vai mudar para arrumar um cano, é importante, tem que arrumar. Você pode delegar alguém para fazer, né? Tem coisas urgentes, mas que não, o que é o importante? É que você não precisaria parar o teu bom trabalho para ir fazer. Então, essa gestão de tempo ela é muito importante. Agora, qual o grande problema de um procrastinador? Ele mistura o que é urgente e importante com o que é urgente e não importante, com o que é importante e que não é urgente. Ele faz uma salada dessa situação e, lamentavelmente, ele se perde. Tá? Então, se tem algo importante que você tem que saber, é que procrastinar é um problema. Agora, quando se trata da procrastinação profissional, da procrastinação emocional, tudo isso geram efeitos ruins, porém não tão graves como esta procrastinação que eu vou falar com você agora. Tá? Primeira procrastinação que é horrível, tempo com Deus. Ah, pastor, lá vem o senhor falar de religião, falar de igreja, falar de Deus. Sim, eu preciso falar, porque a tua luta espiritual é grande. Você não tem noção do quanto a sua relação com Deus ela é de fato importante. Você não sabe a luta que está sendo travada nesse instante da parte demoníaca para te roubar, matar e destruir. E Deus para te dar vida. Então, quando foi a última vez que você, por exemplo, orou que pese 5 minutos? Quando foi a última vez que você leu sequer um capítulo da Bíblia? Quando foi a última vez que você colocou um louvor no rádio? É só música erótica, é só funk, é só sofrência. A verdade é que nós esperamos viver com Deus
uma vida que nós não plantamos. A gente espera uma transformação, um avivamento, olhamos para algumas pessoas se derramando na presença de Deus e a gente fala, meu Deus, como se aquele camarada fosse um iluminado, né? E eu fosse o cocô do cavalo do bandido em relação à adoração. Não, não é. Você é uma bênção, mas você não planta. Então, quando foi a última vez que você assistiu um sermão, uma pregação, ao invés de ficar 2 horas vendo Netflix? Então, a procrastinação, ela muitas vezes ela não existe de uma forma real, porque você fala, pastor, eu estou o tempo todo fazendo coisas, eu não estou parado, eu não paro nunca. Mas o problema da procrastinação é quando ela está relacionada às coisas de Deus. E eu já cansei de ver casais dizendo, pastor, eu estou me afastando da obra de Deus porque eu não tenho tempo. Eu estou me afastando das coisas de Deus por causa da faculdade, por causa do meu filho, por causa do meu trabalho. Nós oramos para Deus nos dar a faculdade e a faculdade nos afasta da presença de Deus. Oramos para Deus nos dar um casamento e o casamento, quando vem, nos afasta da presença de Deus. Oramos por filhos, oramos por emprego, oramos por uma série de coisas. Veja, toda procrastinação é ruim, mas a procrastinação em relação às coisas de Deus é mortal. Mortal. É muito sério. A vida é feita de prioridades. Preguei sobre isso esses dias. Quando o profeta Elias vai à casa da viúva em Sarepta, ela está pegando ali uns pedacinhos de madeira no chão para fazer a sua última refeição. E o profeta Elias fala para ela assim, traga o primeiro pedaço para mim. Quem olha para um pedido desse e fala, o profeta Elias, ele realmente não tem noção das coisas. A mulher está passando fome, a mulher está morrendo, há uma seca em Sarepta, ela não tem dinheiro, não tem água, ele pediu água primeiro, agora pede comida, mas veja, Deus não negocia, porque o reino de Deus não destrava milagre por profecia, o reino de Deus destrava milagre por prioridade. A prioridade da minha vida determina onde eu chego e quem eu sirvo. Por isso que Jesus diz, busca primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são acrescentadas quando tem uma prioridade. Quando eu sei para quem eu olho primeiro. Então não é louvar primeiro. Não é cantar primeiro. Não é ler a Bíblia primeiro. Não é dizimar primeiro. Não é ir à igreja primeiro. Não é lembrar de Deus, é lembrar de Deus primeiro. Porque eu posso fazer. E esse é o grande problema dos crentes. A gente se orgulha em fazer, mas não faz primeiro. Primeiro é a minha vontade, primeiro é a cobrança, primeiro é a pressão, primeiro é o ambiente, mas não faz primeiro. E existe um poder em fazer primeiro. Existe uma glória liberada quando você faz primeiro. Então vamos lá, vamos colocar prioridades, tá bom? Vou te ensinar. O que é o primeiro lugar da tua vida que você não pode procrastinar? Deus. Escreva aí, primeiro lugar, Deus. Deus é o primeiro lugar. Deus é. Não existe outro como Ele, não tem. Em Josué capítulo 23, versículo 11, Josué 23, 11, fala assim, por isso, dediquem-se com zelo e amor. Li errado. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Quando nós falamos sobre Deus vir antes, não é porque as coisas que nós dispomos a renunciar não tem mais lugar nas nossas vidas. Não estou falando para você viver igual um ET, ou um rato de igreja, ou uma pessoa que vai viver enfiada. Né? Não. Eu vou viver, eu vou trabalhar, eu vou ter filho, eu vou viajar, eu vou fazer faculdade, eu vou viver socialmente. Mas o meu coração se inclina em algumas prioridades que fazem tudo fazer sentido. Então, Deus é o primeiro lugar. E o que é estar em primeiro lugar? Nada concorre com Ele. Filho não concorre com Deus, mulher não concorre com Deus, emprego não concorre com Deus, os valores de Deus são os meus valores, os princípios de Deus são os meus princípios, é intocável, é inegociável, não se altera, não se movimenta, certo? Deus, em primeiro lugar. 2, qual que é a prioridade da tua vida? Família. Família. A Bíblia fala algo muito pesado em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Paulo vai falar sobre isso ao seu filho na fé, Timóteo. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família,
negou a fé e é pior que o descrente. Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, minha família. Eu estou cansado de ver crente que é uma bênção na igreja, mas é um péssimo testemunho dentro de casa. O camarada não cuida dos seus, vai no aniversário de todo mundo e o filho dele não tem aniversário. Eu não estou falando aqui de luxo, buffet, dinheiro, eu estou falando de lembrança. Ele tem conselho para todo mundo e dentro da casa dele é um dinossauro, é um grosseiro, é um xireque. Né? Por quê? Porque é hipócrita. Confunde Deus com igreja. A igreja é importante, mas a igreja vem depois da família. O teu maior ministério não começa na igreja. E eu sei, né? Eu sei não por mim, mas por exemplos de pessoas que eu conheci, o quanto que é um estrago você dedicar-se mais à obra de Deus do que à sua família. Uma das minhas grandes preocupações é que minha filha, quando crescer, não olhe para o meu ministério pastoral e diga que a igreja roubou o pai dela, que a igreja tirou dela o pai. Não. Então eu preciso me organizar para que minha filha entenda que a casa de Deus é uma bênção, que a casa de Deus não destruiu o pai dela, não destruiu a mãe dela, não destruiu a infância dela, que ela teve uma boa escola, que ela teve uma boa companhia, que ela brincou, que ela soube ser amada e foi amada de um jeito muito especial e que a igreja, muito pelo contrário, não tirou ninguém dela. A igreja apenas fortaleceu a base da vida. Agora, isso é muito triste porque muitas pessoas são muito bons em muitas coisas e procrastinam a família. Né? Procrastinam, são péssimos pais, péssimas mães, não têm paciência, não têm educação, né? São ótimos profissionais, ótimos ministros de louvor, ótimos voluntários, mas péssimos dentro de casa. Tá? A terceira prioridade para você, né? Muitos pensariam que agora é a igreja. E não é a igreja. Dentro da linha de prioridade, a terceira prioridade, primeiro Deus, depois família, vem trabalho. O trabalho é muito importante. Uma vez eu dou aula aqui na igreja, a gente tem no Lírio Play, um dos temas é organizar essa linha de prioridade. Deus, né, família, trabalho. E as pessoas ficam bravas porque alguns colocam a igreja antes do trabalho. Ah, pastor, não, a igreja é muito importante, mas ela não vem antes do trabalho, porque não tem como simplesmente eu cuidar da minha família se eu não trabalhar. Como é que eu vou levar comida para dentro de casa? Como é que eu vou calçar meus filhos? Como é que eu vou pagar água, luz, telefone? Como é que eu vou sustentar a minha família sem trabalho? Eu sei que muita gente demoniza o trabalho. Um dia uma pessoa me perguntou assim, pastor, o inimigo está se levantando. Por quê? Porque eu acabei de me firmar na igreja e abrir uma porta de emprego para mim que há anos eu estou esperando e eu não vou poder vir no culto. Falei, irmã, isso não é uma maldição, isso é uma bênção. Emprego é uma bênção. Você vai ter recurso, você vai ter condições de sustentar a tua casa, pagar teus recursos, comprar alimento. Na igreja você troca. Tem igreja hoje para todo canto, todo tipo de horário. Eu não endeuso igreja. Eu acho que congregar é importantíssimo e temos que congregar. Um crente sadio, convertido, ele faz parte de uma comunidade local. Agora, abraçar uma comunidade local e dizer assim, olha, eu estou abraçado nessa comunidade até morrer, pelo amor de Deus. Ah, eu sou assembleano até morrer, eu sou liriano até morrer. Meu irmão, você tem que cuidar da tua família, você tem que trabalhar e você tem que priorizar o teu Deus. Se não dá para congregar nessa igreja porque o horário está atrapalhando o teu trabalho, muda de igreja, porque antes da igreja vem o teu trabalho. Né? Trabalhar é uma ordem bíblica. A Bíblia, o próprio Salomão, manda a gente olhar para a formiga para perceber o estrago na vida de alguém que não trabalha. Né? É papel do homem, né, como provedor, sustentar. É claro que a mulher hoje tem na sociedade um papel de provedora, mas biblicamente falando, uma casa, o homem é o sacerdote. Ainda que a mulher trabalhe fora, a responsabilidade é do homem sustentar. Né? E além disso, é a forma como a gente ganha vida, trabalha, né? Falando ainda sobre trabalho, vamos dar uma lida em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, fala assim, ó, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Continua o texto. A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora,
e não dependam de ninguém. Então, trabalhar, esforçar para viver uma vida tranquila, trabalhar com as próprias mãos, com instrução, viver uma vida decente. O que é uma vida decente? Não ficar devendo pelos cantos, não ficar pedindo dinheiro à torta à direita, não ser peso de ninguém, não ser um fardo para ninguém. Tem gente que é um peso. O cara não trabalha, é vagabundo, procrastinador e fica ali, ó, mamando nos outros que que suam a camisa para ter o seu dinheiro. É claro, ajudar uma vez aqui, uma vez ali, tudo bem, acho que faz parte. E quando a pessoa realmente não tem condições de trabalhar, mas tanto marmanjo aí, saudável, sabe, vagabundo, com desculpinha. Esses dias um camarada falou pra mim que eu não consigo trabalhar porque eu ando muito estressado. Amigão, você tá de brincadeira comigo, né? Você sabe o que é estresse? Você quer o quê? Você acha que você tá vivendo o quê? Né? Pergunta para todo brasileiro que pega metrô de manhã se ele vai trabalhar feliz. Claro que vai, mas e o estresse? Cada um, viu? Então, Deus, família, trabalho. Agora sim, quarto, igreja. Igreja. A igreja é importante. Aqui, gente, nós não estamos falando de escolher coisas. Nós estamos falando de uma prioridade onde, nessa cadeia de coisas, uma vai puxando para a outra. Se eu priorizo Deus, priorizo minha família, seu trabalho, quando eu vou congregar, esse congregar é sadio. Quando é que a pessoa começa a ter problema no congregar? Quando ela não obedece à hierarquia, coloca a igreja acima de Deus. Tem gente que faz isso. Tem gente que o cara ama a igreja, ele não ora, ele não clama, ele não busca, ele não tem temor, mas ele está na igreja, ele bate cartão na igreja, ele não falta, ele está ali, ele não sabe nem o que ele está fazendo, para quem ele está fazendo, mas ele ama a companhia das pessoas, ele ama o ambiente, né? Ele ama toda essa situação, né? Ou ele coloca a igreja acima da família, que é o pior ainda, né? Pior. Não é pior do que Deus, porque Deus perdeu tudo, mas é pior do que o trabalho, porque o camarada não dá exemplo, ele oprime a esposa, oprime o marido, oprime os filhos normalmente são os mais encapetados, porque o pai não sabe da educação, né? Como diz o Carrossel, o Firmino falava, os santos diabinhos, né? Falava, os santos diabinhos, não dá educação, ou coloca à frente do trabalho, né? Então um belo crente vai passar fome. Né? Eu não posso trabalhar porque tem vigília, eu não posso trabalhar porque eu tenho que ir para o monte, eu não posso trabalhar porque é na hora do culto. Para de ser vagabundo, vai trabalhar. Deus está no banheiro da tua casa, Deus está no teu carro, Deus está no ônibus, Deus, é só você clamar que Ele te atende e vai buscar uma igreja que dê para vocês trabalhar e congregar. Tem igreja que tem culto o dia inteiro. E quarto, igreja, aí sim, ir para a igreja, quando Deus é prioridade, família e trabalho, aí você congrega, aí você é fortalecido, aí você não é mimizento, aí você não fica caçando pelo em ovo, aí você não se ofende facilmente, porque você tem base, tem Deus, tem família e tem trabalho. Então, agora, igreja vem antes da vida social. O que é vida social? É shopping. Vida social é cinema, é lazer. Então, quando eu coloco a igreja como quarto item, tem 5, mas como quarto item, não é dizer que congregar é ruim, que congregar, não importa. Não, importa sim. E ela vem antes de um quinto elemento, que é a vida social. O que é a vida social? É churrasco, família, é o que eu falo sempre, ó, família é pai e mãe. Tá? Tio, tia, primo é parente. Então, por exemplo, se meu pai não é convertido, minha mãe não é convertida, e faz um almoço, um jantar, na hora do culto, eu falto no culto para ir nesse almoço. Entendeu? Meu filho não é convertido, ele vai fazer um almoço na hora do culto. Cara, eu vou faltar no culto para ir nesse almoço. É minha família. Agora, é o meu tio, é meu primo, é meu avô. Marcou um almoço, uma festa na hora do culto. Eu até posso ir, mas primeiro eu vou para o culto. Por quê? Porque, de alguma forma, aquilo que é importante para você, as pessoas respeitam. Quando você troca demais
a tua fidelidade a Deus no congregar, por qualquer convite de última hora, qual é a leitura que a pessoa tem? Que aquilo não é importante para você. Que de alguma forma você sucateia. Eu vou dizer, em outras religiões isso não acontece, mas na igreja evangélica isso é muito comum. As pessoas simplesmente trocam. Ah, não, hoje eu não vou. Hoje eu vou para a festa tal. E aí quando você quer convidar essa pessoa para vir para a igreja, ela vai dizer que não vai. Por quê? Porque se ela bater o pé 3, 4 vezes, você vai desistir também. Então, a igreja é o quarto item das prioridades e ela vem antes da vida social. Olha o que a palavra nos ensina em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, a palavra nos ensina a congregar, a estar na presença de Deus. Então, fechando a hierarquia, que eu não posso procrastinar, né? Deus, família, trabalho, igreja, vida social. Escreva comigo. Deus, família, trabalho, igreja, vida social. Repetindo, Deus, família, trabalho, igreja, vida social. Se você seguir essa linha de prioridades, você nunca vai se dar mal com nada. Você sempre vai acertar. Inverteu um deles, colocou vida social acima de Deus, Deus abaixo da família, colocou o trabalho acima da família, a igreja acima de Deus. Qualquer uma dessas inversões, sua vida sofre. Qualquer uma dessas inversões, seu coração sofre. Prioridade é Deus, família, trabalho, igreja, vida social. Tá? Agora, quando que a procrastinação é uma boa? Quando que a procrastinação é uma bênção? Em que momento? Vamos lá. Vou te dar aqui, para a gente encerrar, 3 características quando, de fato, você que é um procrastinador mora aí, quando que a procrastinação, de fato, pode ser uma bênção. Tá? Primeiro, para maldade. Põe para mim o Salmo 34:16 aí, produção. Se toda essa procrastinação que a gente tem para trabalhar, para ler a Bíblia, para ir para a igreja, a gente usasse para maldade, né? Seríamos tão bons. Olha o que fala o Salmo 34:16. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Então, já que é para procrastinar, procrastina em não beber, em não fumar, em não trair, procrastina em não falar mal da vida dos outros, procrastina em não ficar em roda de escarnecedor, em não roubar, né? Vai empurrando, vai empurrando. Né? Se for para procrastinar, que seja para procrastinar maldade, procrastinar situações que eu não aceito, eu não faço. Eu vou empurrando com a barriga, mas eu não faço. Tá? Segunda coisa que você deve procrastinar é o pecado. Né? 1 João 3,8 fala assim, aquele que pratica pecado é do diabo. 1 João 3,8. Aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Se é para ser lento, se é para ser moroso, se é para quase não fazer nada, que seja para pecar. Mas tem gente que é péssimo para fazer as coisas de Deus, lento, preguiçoso, vagabundo, relaxado, mas na hora de fazer as coisas, né, na hora de fazer os pecadinhos, na hora de satisfazer os prazeres da carne, é extremamente ágil, rápido e interessado. Tá? E a terceira coisa que você pode procrastinar sem problema é parar as divergências. Brigas idiotas, discussões tolas, gastar energia com gente que você sabe que não vai com a tua cara e que não está disposto a te ouvir, parar de ficar dando explicaçãozinha para pessoas que só estão tripudiando sobre a sua ideia, parar de ficar esperando torcida organizada para os teus sonhos, quando na verdade é você que tem que arregaçar as mangas e trabalhar, né? Divergências de família,
alguns assuntos que você sabe que só vão aumentar a tensão dentro de casa, só vão aumentar a tensão familiar e você insiste em martelar o assunto, procrastina, releva, empurra com a barriga, deixa para outro dia, apesar até de você ter razão. Apesar até de você ter razão, de você, de alguma forma, falar, não, eu estou na minha razão, na minha verdade. Mas para quê? Né? Eu até coloquei um Reels esses dias na internet, entre razão e razão e paz. O que a gente quer? Eu quero paz. Né? Nem sempre a minha paz é fruto de tudo que eu gostaria. Algumas vezes tem pessoas que precisariam ouvir poucas e boas verdades. Né? Mas são pessoas intragáveis, intransigentes, rebeldes, e a Bíblia diz, lança fora o escarnecedor que cessa a contenda. Tem pessoas que não é para você conversar, é para você jogar fora. Jogar fora no sentido da sua convivência, tá? Ninguém é descartável, é óbvio, mas jogar fora da sua convivência, tá? Vamos dar uma lida para encerrar Lucas 6,35. Fala assim, ó. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Quem são esses ingratos e maus? Eu e você. Então, quando a Bíblia nos ensina, ó, ame os seus inimigos e façam bem, sem esperar nada em troca, ele está falando que Deus vai recompensar. Então, muitas vezes a gente é muito bateu, levou, sabe? Muito ignorante, muito tosco, né? E repetindo, muitas coisas nós temos razão no fazer, no falar, mas põe um freio nisso. Põe um freio na tua situação, põe um freio na tua vida, não deixa as pessoas ficarem te destruindo, não. Né? Então procrastine com a maldade, procrastine com o pecado e procrastine com as divergências. Em relação a Deus, ame-o acima de todas as coisas, cuide da sua família, cuide do seu trabalho, cuide da sua igreja e tenha a sua vida social. Só a vida social se os 4 primeiros estiverem sendo feitos. Só vá para o shopping se Deus for a sua prioridade, se você estiver cuidando da sua família, se você estiver trabalhando e se você for um crente que convertido congrega. Aí você pode ir para o shopping, para o cinema, estádio de futebol, enfim. Só dá para ver o Corinthians, né? Corinthians, né? Vamos orar pelo Corinthians. Tá bom, gente? Coloca para mim seu nome completo, sua idade no chat, eu vou orar por você. Nós vamos clamar o nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai agir entre nós aqui. Tenha um feriado abençoado. Lembrando você, enquanto você escreve aqui o teu nome, quiser colocar também um pedido de oração, você pode colocar. Lembrando que hoje às 18 horas tem Escola da Alma. Tá? Eu quero convidar você a não perder a Escola da Alma. Quero convidar você também a assistir o nosso grande culto hoje de quinta-feira. É feriado. Aproveita para você vir para a igreja. Reúne a família, vem caravana, você que mora longe, interior, a maioria das pessoas não vão trabalhar amanhã, então dá para vir, o culto não acaba tão tarde, ali umas 10 para as 10 termina o culto, 5 para as 10, 10 para as 10, dá tempo para você sair daqui, ter um tempo gostoso, né? 10h30 você vai embora. Quando eu digo 10h30 não é que o culto acaba às 10h30, você passa no lounge, come um cachorro quente, come uma pipoca, vai na loja, dá tempo de chegar em casa aí tranquilo, vem para cá, chega cedo. Então hoje eu já te espero na porta, né? O culto começa às 8, 7h30 eu estou na porta ali, recebendo você, te dando um abraço, né? Me despeço de você também, um culto que eu tenho certeza que vai marcar a tua vida, marcar teu coração, essa quinta B-Power promete, eu te espero, tá? Vamos orar? Pai amado, Tu é a glória, Teu é o poder, e a Tua presença, Senhor, é a nossa fonte. Infelizmente, essa bagunça gerada pela procrastinação tem destruído famílias, ministérios, pessoas que tinham tudo, meu Deus, para arrebentar na vida. Tudo para literalmente serem usadas por Ti. Mas infelizmente, Pai, elas perderam tudo pela bagunça. E procrastinaram onde não deveriam
e foram ágeis onde deveriam. Foram ágeis no desânimo, ágeis no pecado, ágeis, ó Deus, em coisas que te afastam de nós mesmos. Mas nós queremos te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão por nossos erros, por nossas falhas e te implorar, esteja conosco, Senhor. Quebra as maldições, quebra os opróbrios, quebra as ruínas. Desfaça, Senhor, todo o laço do inferno, todo o laço do inimigo que visa destruir, matar, roubar. Senhor, eu peço a tua direção e o teu amor, Pai. Visita a vida dos teus filhos, visita a vida das tuas filhas. Visita, Senhor Jesus, a presença do Senhor é a presença que cura, liberta e transforma. Oh, Pai querido, tu és bom. Oh, Pai amado, tu és fiel. Tu és eterno. Tu és maravilhoso. Pai bendito, Pai maravilhoso. Eu peço que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, Senhor, e nos ajudar a organizar, colocando o Senhor como prioridade na nossa vida. Não há nada mais importante que o Senhor. Nada. Em segundo plano, nos ajude a cuidar da nossa casa. Senhor, todo o relaxo, toda indiferença que tem acontecido dentro dos nossos lares, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta manhã. Deus, nosso trabalho, nós pedimos que o Senhor nos ajude a vencer a vagabundagem, a preguiça. Senhor, está amarrado em nome de Jesus esse espírito de preguiça, esse espírito de vagabundagem, de ficar na cama, sem querer trabalhar. Ó Deus, se contentando com as migalhas. Ó Deus, nos ajude a romper essa bolha. Nos ajude a voltar a ter prazer em congregar na Tua presença, em estar na Tua casa, em Te adorar, em Te bendizer, em levantar as mãos e Te servir, em ser um dizimista, um ofertante, um voluntário, alguém que realmente depende de Ti, meu Pai. E por fim, em quinto lugar, que possamos ser pessoas que têm uma vida social adequada, uma vida social de família, de paz, de lazer, onde possamos ser abençoados. E que se tiver que sermos lentos, quase parando, que seja com a maldade, com o pecado e com as confusões. Yeah.